Estamos vivendo um período de agitação que poderia ter sido evitado. Mas, ao contrário, ele foi estimulado grosseiramente por prefeitos, governadores, pelos últimos presidentes da República, que pediram para que os discursos fossem esquecidos, prometeram circo para todo mundo, até lembrando numa fase do regime militar, onde disseram que em cada capital que tivesse um estádio novo seria uma vitória da Arena. Não foi bem assim. Então, a manutenção da lógica das senzalas, do servilismo, da dominação ideológica, cultural que nós vimos acontecer nesse tempo todo, pela idolatria, algum momento do passado em que os atuais líderes fizeram alguma coisa, os verdadeiros lutadores morreram, outros ganharam prestígio apesar de entregarem colegas, companheiros, e do lado oposto, aqueles que obedeceram ordens mais violentas estão sendo satanizados. Então o Brasil é isso, o resultado de toda essa incoerência filosófica, ideológica, dominou a minha geração e a que me sucedeu. Maravilhosamente a natureza se renova, dialeticamente, darwinisticamente, depende do ponto de vista de cada um. A verdade é que temos uma nova geração num outro ambiente de comunicação. As redes sociais, YouTube, blogs, tudo isso permite agora que, paralelamente à mídia formal, comercial, sempre criando novelas de luxo, programas faustosos e ridicularizando o nosso povo, as redes sociais e o turismo também, a possibilidade que a atual geração tem de viajar, rodar o mundo com muito mais facilidade do que nós tivemos na nossa juventude. Naquela época, viajar era um luxo, um privilégio de muito poucas pessoas. Então agora, a universalização da cultura é inevitável, a menos que a gente feche fronteiras, como acontece em Cuba. Aí você pode ser um ditador durante meio século. Felizmente, até esses ditadores começam a balançar graças à internet. E a juventude foi às ruas. Começou pelo movimento do passe livre. Faz sentido, não faz? As nossas universidades estão virando grandes estacionamentos de automóvel. A prioridade, principalmente das universidades particulares, é construir e fazer estacionamentos, que é uma mina de ouro, inclusive. Quando deveria ser fazer laboratório, fazer biblioteca, melhorar o padrão da escola. Mas é obrigado a investir em estacionamentos e acaba sendo um bom negócio. Então, com o passe livre, nossa garotada poderá viver sem usar automóvel, sem depender de transporte individual, motocicletas ou automóveis, as motocicletas gerando acidentes de todo tipo, ou até bicicletas, mas em ciclovias descontínuas, perigosas, mal feitas. Poderiam ir a pé também.
mas a insegurança nas ruas é um pesadelo. O pedestre é o pior atendido em todo o processo de mobilidade urbana. E o gozado é que as calçadas, por leis municipais, são de responsabilidade dos proprietários de imóveis, ou seja, era só o prefeito determinar e em 2 anos a cidade teria outra imagem de mobilidade, mas não fazem isso. Não querem perder votos de chefes de quarteirão. E com isso, nós chegamos ao ponto em que estamos, onde o cinismo e a hipocrisia de lideranças encarquilhadas, já envelhecidas, viciadas, degradadas, perdeu sensibilidade. Por enquanto é a classe média, que está nas ruas, principalmente. Daqui a pouco, talvez, o povo mais humilde também faça protestos, porque tudo isso só começou. É óbvio que a mídia, tudo que está acontecendo, vai acabar abrindo os olhos, principalmente da população que não tem central sindical para defendê-la, que não tem, cujos movimentos foram desprezados, cooptados, e que aceitam, por exemplo, uma moradia popular de 40, 50 metros quadrados, onde a família tem que se instalar com 5, 10 filhos e sem saber como pagar. Então, o Brasil é isso. Poderia ser diferente, mas nós optamos por enriquecer os estrangeiros, as elites. A Lei Candir, por exemplo, é um absurdo. Ela estimula a exportação de produtos primários que poderiam estar sendo industrializados aqui. Então nós vamos exportar minérios, vamos exportar grão, soja, madeira, que depois volta, na forma de produtos sofisticados. E é incrível, mas continua assim. Então o governo, em vez de acabar com essa maldita lei, vai no varejo. Medida provisória para isso, para aquilo, corrigindo aqui e ali. Aliás, o governo federal tem posto os pés pela cabeça. Nós estamos colhendo agora a ausência de planejamento de 5 anos atrás. Quer dizer, se no governo anterior o pessoal tivesse acreditado que o Brasil iria crescer, nós não estaríamos agora no sufoco monumental em que nos encontramos na área energética. No entanto, a eletricidade virou um pesadelo. O pessoal baixando tarifa, querendo que aumente o consumo e carência de fontes de energia. Daqui a pouco, como é que nós vamos acender as luzes das nossas casas? Não há um critério político inteligente para as tarifas, e sim demagógico, oportunista, como sempre, os factoides. Então, nós precisamos de governo sério. Nós não podemos ser governados por marqueteiros. Nós não podemos ficar, cada governante, calculando segundos e minutos que vai ter na campanha eleitoral. Aliás, esses horários políticos são agora, graças a um decreto de 1 ano e pouco atrás, se não me engano, do ano passado, dedutíveis do imposto de renda. Quer dizer, imagine a Rede Globo, SBT, Record, tudo, se eles vão pagar algum imposto de renda para frente. O governo começou até bem, o governo Dilma, baixou os juros, mas não mexeu, não forçou a redução dos juros do cartão de crédito, do empréstimo ao consumidor aí comum. Nós continuamos pagando juros absurdos e agora, no terrorismo do tomate, resolveu voltar, porque afinal nós temos que sustentar grandes bancos nacionais e internacionais. Mas
O que isso tudo significa? Que falta dinheiro para a educação, para o transporte, para a segurança, para a saúde. Lógico, o caixa é único, faltou dinheiro, gastou demais aqui, falta ali. As corporações mais fortes não cansam de aumentar seus salários, inclusive parlamentares, pessoal do Tribunal de Contas, essa turma toda aí. E é óbvio, né? Dentro vamos dizer assim, dos acordos de poder, aqueles que podem pisar nos calos dos poderosos acabam tendo privilégios assim inacreditáveis. Então o povo tem que acordar. Né? O processo da FIFA, a questão da FIFA, é uma das coisas mais vexatórias, absurdas que o Brasil jamais teve. Na história do Brasil, poucas vezes podemos registrar algo tão vergonhoso. Então a Copa do Mundo, não a Copa em si, o futebol, quem que não gosta de futebol? Qual brasileiro que não quer torcer pela sua seleção? Isso é natural. Nós temos nossos ídolos, nossos jogadores, qualquer brasileiro aí vai escalar uma seleção, 2, 3, isso é natural. Agora, não há necessidade de todo esse luxo, né? O resultado disso é que as torcidas nos estádios agora viraram torcida padrão família Adams. Né? O pessoal nem se levanta, às vezes. É preciso aí o Neymar e outros jogadores pularem, pedirem, gesticularem, querendo ouvir a torcida brasileira, porque não está nem acostumada a ir a estádio de futebol. Vai porque o povo não vai, porque se o povão fosse, ela não iria. Então a situação do Brasil hoje, felizmente, mostra um ressurgimento de uma preocupação que a gente tinha a sensação que estava morta. É lógico que vai ter violência. Né? A maior violência foi feita nesses anos todos pelo próprio governo. Milhões de brasileiros estão dependendo de esmolas oficiais para sobreviver. Isso não é violência? Né? Não é violência a ausência de auditorias independentes e competentes em cima de tarifas de lixo, de água, esgoto, de energia, de transporte coletivo, do serviço, da qualidade do serviço do SUS e tudo mais. Nós não temos isso. O contribuinte simplesmente vê de uma forma bovina o dinheiro dele sendo gasto e o usuário aceitando qualquer tipo de serviço sem contestação. Agora, o governo pôs na cabeça de todo mundo que o Brasil era uma superpotência. Tá? Estamos até colaborando com países que a gente sabe que o dinheiro vai para lá, não vai para o povo, vai para grandes grupos de poder, na África principalmente, e mesmo na América Latina. Com certeza o governo Dilma olha com inveja talvez a Venezuela, Cuba, né? E até a Argentina, onde governantes têm conseguido se impor. Só que até Brasília, que eu pessoalmente achava que seria uma capital à la Versalhes, ela principalmente está dando uma demonstração clara de repugnância aos políticos que estão lá, né? As decisões do governo que se instalou lá. Até me faz lembrar a história de Paris, aí, que eu tenho visto, aí, agora, graças a alguns filmes e livros que eu consegui. Tá? Os reis foram mudando até chegar a Versalhes, e de onde voltaram para a guilhotina. Brasília não é uma cidade isolada e distante do povo, está mostrando isso. Isso é ótimo. Tá?
há vandalismo, né? Tem gente mal intencionada. Isso é normal. Ou vocês acham que milhões de pessoas vão se comportar bonitinho, como se fizessem parte de um exército super disciplinado? Isso não existe. Ainda mais no Rio de Janeiro, onde o povão mais humilde mora ao lado da Vieira Solto ali, de Ipanema, Leblon, e diariamente desce o morro para conviver com essa gente chique ou trabalhar de uma maneira, às vezes, servil e quase escrava, para gente que é rica e não explica a origem da sua riqueza. Então, o Brasil tem que mudar, né? Só que agora o que era possível ser feito com calma virou emergência. E é o caso de Curitiba, né? Quando você vê uma reforma da Carlos de Carvalho sem as rampas, quer dizer, daqui a pouco alguém vai dizer na prefeitura que tem que fazer rampa, então quebra tudo, começa tudo de novo. Quando o pessoal fica filosofando se vai fazer um edital para táxis, e a gente numa situação de desespero, quando os ônibus, já desde o edital que consolidou um privilégio para 5 empresas, é um edital mal cheiroso, mal auditado, mal analisado, mal instrumentalizado, jogou o povo numa situação em que agora nós brigamos por centavos, né? E os dados para cálculo dessas tarifas são confiáveis, né? Os números foram auditados, mas auditados não pelo pessoal da prefeitura, tem que ser auditados por empresas independentes, idôneas, que não se submetam ao poder político, nem aqui, nem em lugar nenhum do Brasil. Até é gozado que a gente nota que as tarifas de ônibus são muito semelhantes entre as muitas cidades brasileiras, como se as condições fossem idênticas. Um jornalista maroto até colocou aí no G1 um infográfico dizendo que as tarifas no Brasil são mais baratas do que em outras grandes cidades do mundo. O que ele não disse, por exemplo, é que em Paris o usuário, de modo geral, raramente usa o ônibus, porque usava. E se usar o ônibus, pode com a mesma tarifa usar o metrô, e se usa todo dia, ele tem descontos fabulosos. Quer dizer, essa tarifa é para turista, a tarifa unitária. Nos Estados Unidos é táxi, são outras maneiras, as cidades foram feitas para o automóvel. Tem até documentários mostrando como as indústrias de automóvel inviabilizaram o transporte coletivo urbano lá, né? O que está sendo feito aqui agora, né? Baixa o preço da gasolina, do álcool, dá estímulo para comprar automóvel, e depois as cidades que se virem, né? Porque vão ficando entupidas. Em vez do governo usar o dinheiro da CID, ISS, tudo para investir no transporte coletivo urbano, não, ele acabou com esses impostos e contribuiu violentamente, de uma maneira estúpida e irresponsável, para o cenário que nós estamos vendo hoje nas cidades brasileiras. Até tem pena da presidenta Dilma Rousseff, porque ela herdou um Brasil completamente desconjuntado. Mas ela ficou assustada com a hipótese de não se reeleger e caiu no jogo dos marqueteiros. Que pena. E parabéns aos nossos jovens que, graças às redes sociais, à energia que têm, o que aprendem quando viajam para ir para fora, estão mostrando a cara. E que eles coloquem isso na biografia deles como um momento glorioso, e que a partir de agora
comecem a formular propostas não só para o transporte coletivo, tá? Para o resto, tá? E não são difíceis. Tá? Brasília, por exemplo, tem excesso de atribuições. Nós temos que descentralizar o Brasil. É um absurdo. Nós temos que sair de pires na mão, pedir o nosso dinheiro como na forma de empréstimos ou doações, tá? Para fazer o que precisamos. O Brasil precisa de uma reforma estrutural, a começar pelas atribuições, a reforma fiscal, pela organização política. Isso não é fácil, não é simples, mas vamos colocar isso no nosso catecismo, nas nossas regras, porque nós não, os jovens, né? A minha geração está procurando passe livre para outro mundo agora. Então nós temos que ver como vocês, jovens, vão fazer o que nós estragamos, vão recuperar, corrigir as besteiras que a minha geração construiu por diversas razões, né? Afinal, ninguém tem culpa de ser o que é, ninguém escolhe o pai, a mãe, a saúde que tem, o lugar que vive. Mas, dentro de um processo de autoprogramação que o cérebro humano desenvolve, não esperar que a juventude agora seja de um chip diferente, uma nova geração de um G5, né? Que o G4 foi feito para vender celular, G3, G2, G1 não funcionam, inventam um G4. Nós temos que ter um G5 que funcione, tá? Um G5 humano, um G5 novo, capaz de interpretar tudo o que está acontecendo e fazer o melhor possível. Então, nossas condolências, nossa tristeza por aqueles que estão machucados ou morreram, e lembrar também aos jovens que a polícia não tem culpa. O problema não é a PM ou a polícia, o problema são os políticos. Nós temos que mexer com eles. Agora eles estão encastelados, protegidos por barreiras de cacetetes, bombas, etc. Mas em algum momento eles vão ter que sair da toca. E principalmente, vamos trabalhar para que haja uma renovação positiva, não uma renovação para pior. Nós temos que ter gente boa. E quem tem mais de 21 anos, aí, se não me engano, ou 18, sei lá, já pode ser candidato, pode se eleger. Vamos torcer para que, numa reforma política, até esses partidos desapareçam. Nós não precisamos de partido, nós precisamos de candidatos de movimentos, candidatos de ONGs, candidatos de clubes de serviço, candidatos de pessoas e gente que notoriamente está preocupada com o futuro do Brasil e não isso que nós vemos agora sob a sigla de vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, senador, com raras exceções, e elas existem ainda bem, não merecem o nosso aplauso.